Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer o convite do pastor John Aleph. Deus continue te abençoando, amado, poderosamente. Abençoe essa amada igreja. 47 anos de existência, anunciando que Jesus Cristo é Senhor. Entendemos que 47 anos não são 47 meses, nem 47 dias, nem 47 minutos. Mas lutas a igreja passou, alegrias e choro, labutando na perseverança. Foram tentados muitos a desviar da fé, mas perseveraram na doutrina dos apóstolos. Amém, queridos? Trago um abraço da amada igreja, nossa igreja lá no Guadalupe, Olinda. Poderoso, obrigado. Eu acho que eu estou preso aqui, eu faço assim, alguma coisa está me amarrando aqui, irmãos. Está me amarrando aqui, eu não sei. Glória a Deus, não posso nem fazer assim. Mas a igreja batista central no Guadalupe. O pastor perguntou por que era no e não do. É porque nós estamos de passagem. Amém? Mudamos a preposição porque do ficaria agarrado, o bairro agarraria a igreja não poderia subir. Aí colocamos no, porque ela está só passando por aqui. Glória a Deus. Louva a Deus pelo tema também, pelos louvores aqui a igreja linda, abençoada, os irmãos, amor caloroso em si. E eu digo aos irmãos que continue. Essa é a peleja. Você vai ouvir vozes, você vai ouvir muitas vozes, mas devemos estar impulsionados pela voz do Senhor. Olhando firmemente, o texto diz, autores Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele diz firmemente, ele não diz oscilante. E quando nós tiramos a visão, obrigado querido, quando tiramos a visão de Deus, olha querido, tudo acontece. Bom, alguns anos atrás, em 96 eu tomei uma injeção. Sou militar reformado da Marinha. Eu corria, nadava, eu fiz tudo isso. Eu não me alegro se eu vou ficar em pé. Alguém diz assim, pastor, nós estamos orando para o senhor ficar em pé. Eu vou perder a boquinha em casa, cafezinho que minha irmã traz. Eu vou perder a boquinha. Mas eu creio que a resposta de uma oração ao Senhor. Eu estava no Rio de Janeiro e dizia assim, Senhor, envia alguém a falar aos meus pais, eu não posso, eu viajo muito. Senhor, eu creio que tu vais salvar a minha família. E orava ao Senhor, e o Senhor me levou na cadeira de rodas. É impactante porque é o trabalhar de Deus. Eu orava ao Senhor para Ele quebrar minha vida. E alguém disse, Maurício, Ele quebrou com os pés, não foi? Eu acredito sim. Mas para que Deus realizasse a sua vontade, para que a minha família fosse salva, eu tinha que estar debaixo da sua mão poderosa. Eu dizia que o Evangelho, o Senhor, tem muito mais do que isso. Eu estava em Caxias. Você conhece, já ouviu falar Caxias, Rio de Janeiro? As favelas do Rio de Janeiro? Bom, eu evangelizava ali. E você vê garoto com 10 anos com pistola, metralhadora e escopeta. Mas eu dizia, Senhor, tem mais coisas deste evangelho. E nós subimos aquele morro e evangelizava ali. Senhor, tem mais coisas desse evangelho. E eu chorava muito. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus, de dentro para fora. É Deus transformar o homem, é deixar conduzir. A Bíblia diz que Jesus Cristo andou às cidades. E Ele viu as pessoas como ovelhas desgarradas, angustiadas. E Deus enviou a mim e a você. E vivemos debaixo da sua misericórdia em si. Nós hoje sentimos dores 24 horas. Estou falando com você, mas só para ficar aceso, é 24 horas com dor em si. Mas glória a Deus que a graça dEle é que nos basta. Eu digo às pessoas que eu sou o mais privilegiado da face da terra, porque Deus traz o conforto e o consolo constante. Mas a vida em si que Deus preparou para nós, mais importante, não é o andar, porque eu já andei. Eu já nadei e já corri. O mais importante, se estou ou não agradando a Deus. Isso é mais importante, você entende isso? Eu estava conversando com o Bista, e ele me contando os planos que ele teve, assim, filho, você já conhece Jesus Cristo? Ele disse, não. Ele estava construindo sua casa, ele disse, olha, é preciso você conhecer e entender que você
E Deus nos faz templo e morada do Espírito Santo. Você está investindo nisso? É necessário saber para onde nós iremos após fechar os olhos. Você sabe disso? Ao fechar os seus olhos, você sabe para onde vai? Porque nós estamos passando aqui só de passagem. E temos que deixar legado. E o tema é muito importante. Alguém poderia citar comigo o tema? Mas foi fraquinho, não foi? Só as mulheres então? As vozes masculinas? Haja mais amor a começar em mim. Vamos abrir então a palavra de Deus, a primeira carta que escreveu o apóstolo João. Bom, o pastor disse que era vigília hoje. Amém? Glória a Deus. Todos trouxeram o seu lanchinho. Não tem não, é selva, né? Glória a Deus. Deus, acho que está levantando mais aqui, glória a Deus. Mas, bênção de Deus, amados. Capítulo 3, irmãos, amados, queridos, da primeira carta do apóstolo João. Versículo 11 em diante diz assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que criamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda o seu mandamento, os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Que Deus abençoe o nosso coração, na sua palavra lida. Podemos orar, pastor? Vamos orar. Pai, te adoramos e te louvamos pela tua palavra lida ao nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, pela existência desta agência salvadora de vida. Rogamos-te que fale e ministre primeiro o coração do teu filho que fala contigo e esconde o teu servo atrás da cruz de Cristo, para que apenas o teu nome seja exaltado e glorificado. Impacta-nos, Senhor, com a tua palavra, sacode a estrutura do nosso ser, para que nós possamos estar diante de ti, Senhor, com o coração compungido, quebrantado, humildemente para ouvir a tua voz e fazer a tua vontade, viver a tua vida, Senhor, que proporcionaste para nós através do teu filho Jesus. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos amados, é interessante que o nosso amado João, ele escreve essa carta, alguns escritores colocam por volta dos anos 80, 85 em si. E chama atenção porque ele estava lá em Efésios e havia já Jerusalém toda destruída, toda acabada, queimada em si, saqueada. E a palavra é enfática agora também, porque João fala sobre luz, fala sobre permanecer, e no grego a palavra permanecer é morar, é menor, morar, residir. Se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, ou permanecer em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, versículo 7. Se a palavra morar em você. A Bíblia também diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas que este que fez, bom, está em Cristo, está no amor. Está em Cristo, está na bondade. Está na humildade, na simplicidade.
é estar na paz. Ele disse que deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Ele rogou ao Pai e ele enviou o seu Santo Espírito a todos aqueles que creem. Paulo escreve isso aos Efésios, tendo ouvido a palavra, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado pelo Espírito Santo. Então Deus nos selou. Quantos foram selados aqui? Amém? Bom, o amor é um fruto do Espírito. E está cheio do Espírito, é o tema aqui, dá mais amor. Está cheio do Espírito. Paulo escreve aos Efésios, eu diria que aí está no imperativo passivo. Deixar-se ser cheio pelo Espírito de Deus. Estar cheio de Deus e nossa vida é cheia do Espírito, fica difícil de alguém nos encher. Amém? Às vezes, alguém está me enchendo a paciência. É um pecado dizer que alguém te enche, quando deve ser o Espírito Santo. Encher você. Ele passa a morar dentro de nós, ele passa aí, o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós. Amor, alegria, paz. É o que as pessoas nos veem no nosso relacionamento com Deus. Benignidade, longanimidade e fidelidade. E bondade. É o que as pessoas nos veem no nosso relacionamento com o nosso semelhante. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. É que nós sabemos isso, a operação de Deus em nosso coração. Esse texto me chama a atenção porque João está chamando a igreja para se preparar e preparar-se em amor. A luta é renhida, Os amados, glória a Deus, estão fazendo um excelente trabalho e Deus continue abençoando a vida dos amados. Repasse isso para outras pessoas, para as demais igrejas, nossas co-irmãs, porque a luta não vai diminuir, ela vai aumentar. Não estou sendo pessimista, mas estou sendo muito realista. A Bíblia diz que no mundo tereis, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E ele nos diz nessa palavra, quando João assim vai escrever, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Quando Cristo estava para partir, no capítulo 3, versículo 1, diz que ele amou os discípulos até o fim. E parei para pensar e meditar nesse texto, amar até o fim. Independente que alguém tenha feito uma cara feia. Primeiro que crente não tem medo de cara feia, não é verdade, irmãos? Porque nós não temos assim, conhecemos padrão de cara feia. Amém? Porque fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Eu digo sempre à nossa igreja, irmão, se alguém olhar para você com a cara assim, que deve estar com a dor de barriga, alguma coisa assim, mal-estar, dor de dente, você é assim, mais ou menos, é que Deus não quer que você tenha e olhe para dentro da pessoa. Deus quer que você olhe para ela como Deus olha para você. Não conhecemos o que passa na pessoa, ela tem suas dificuldades e necessidades. Por isso, quando João escreve isso, ele tem propriedade porque ele estava ao lado do Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele era chamado o homem trovão, explosivo, e queria que descesse fogo em cima das pessoas, e agora ele passa a ser conhecido o discípulo do amor. E todo aquele que aprende em Jesus, ele passa a ser também o discípulo do amor. E Deus quer que nós transmitamos o amor. Ele sabia que alguém iria trair. Quem era? Judas. Imagina se você soubesse que alguém ia trair você, que alguém ia fazer uma maldade com você. Você lavaria os pés dessa pessoa? Pois bem, ele ensinou para que a gente fizesse isso. Enquanto aqui dentro não for quebrado o hino que os irmãos cantaram, a começar, quebra o coração. Para que sejamos essa unidade, na integridade que Cristo quer que nós sejamos. Pois na oração ele fez sacerdotal, no capítulo 17 de João. Ele estava caminhando para o Getsemane. Ele diz, Pai, para que eles sejam um como eu e tu somos. Deus deseja que eu e você sejamos um. Paulo escreve também, ter nós o mesmo pensamento. Ele fala o mesmo sentimento em Filipenses. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Existindo em forma de Deus, não teve por consumação ser igual a Deus. Antes esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. E foi visto em figura humana. E foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Deus deseja a unidade, e a unidade na integridade mediante o Espírito nos conduz. Como diz a palavra de Deus aqui, não sejamos como Caim, que era o do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Agora nós conhecemos a Cristo, e agora as obras que estão em nós são obras boas, porque são feitas em Deus. Eu gosto muito dessa questão, que nós nascemos de Deus, amém? E quando alguém perguntar para você quem é você, você é nascido de Deus, nascido do Espírito Santo. Quem é você?
Filho do Altíssimo. Deus é o meu Pai, Jesus Cristo, meu irmão mais velho. Espírito Santo, meu amigo consolador. Sou fraco nessa questão. Entende isso, queridos? Pois Provérbios, o autor escrevendo os Provérbios, vai dizer que a gente deve proteger a mente. E é aqui que o inimigo bombardeia. Podemos conhecer todos os textos sagrados, mas é aqui que ele vai bombardear. Ele não bombardeia na perna, ele não bombardeia nos braços, nem nos olhos, ele bombardeia aqui. Por isso a palavra de Deus em Provérbios 4:23, que em todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele está mostrando ao pensar, porque dele procede a saída da vida como nós iremos andar. A forma como pensamos é a forma. Então passamos o dia todo pensando, e às vezes ficamos chateados. É isso que acontece às vezes? Mas Paulo vai dizer, Filipenses 4, por favor, abra comigo 4. O que deve ocupar a minha mente? Essas cartas são interessantes porque ela vem trazer edificação para a igreja, para que a igreja continue a pelejar. Imagine que essas cartas foram escritas, muitas delas 30, 35, 40 anos depois que Cristo partiu. E eles mantiveram, eles perseveraram na doutrina. Alguém me perguntou, pastor, a sua igreja é tradicional ou renovada? Eu disse, ela é tradicional do pé roxo, porque ela crê na doutrina dos apóstolos. Ela também é renovada quando obedece à palavra. Ninguém é renovado simplesmente por uma placa, nem porque o pastor levantou a mão e fez uma oração. Vai tirar o poder do Espírito Santo? É o Espírito Santo, Deus, mediante a palavra, em obediência a esta. E alguma coisa que eu preciso ter em minha mente. Nós precisamos ter. E a Bíblia diz aqui em Efésios 4:8, o que deve ocupar a minha mente. Toda vez que a minha mente ocupar alguma outra coisa, eu tenho que repreender. Se é fora de Deus, eu tenho que repreender em nome de Jesus Cristo. Alguma coisa que o médico diz, alguma coisa que alguém diz para bater você e machucar você. E eu pergunto sempre aos irmãos, é fácil você sair do sério? Se é fácil você sair do sério, é porque dentro está tão firmado. E Cristo deve estar tão enraizado como Colossenses 2:7. Assim como o Cristo do Senhor é enraizado, radicado nele. Amém, queridos? Quem são radicais aí? Então é na raiz. É na raiz. Amém, queridos? É na raiz. Alguém vai tentar demover a tua fé, mas é na raiz. Paulo falou isso aos Tessalonicenses, para que ninguém demova do seu coração a palavra da verdade. E aqui, Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Eu fico imaginando Cristo lavando os pés dos discípulos, e ele traz este ensinamento para toda a igreja. Os discípulos até então, todos eles não sabiam que Judas iria trair o Senhor. Isso a gente vai ver um relato depois que João, o evangelista, vai escrever. Ele vai escrever no ano 80. E ele vai dizer que Judas era um traidor. Mas Jesus Cristo não chegou ao ouvido deles para dizer quem era Judas. Porque Jesus Cristo conservava a palavra em integridade, para que Judas fosse possivelmente edificado. Mesmo ele sabendo que Judas iria trair. Mas deu-se a oportunidade. E outra coisa que me chama a atenção é que Cristo, antes de despedir os discípulos, aí no capítulo 13 de João, o versículo 13, capítulo 13 de João, versículo 35. E João mesmo, ele repete esse texto, quase que na sua totalidade, 13:35. Ele diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Jesus Cristo diz no 34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Cristo mostra como uma forma de viver, lá no capítulo 6, versículo 57 de João. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Então o Senhor quer que eu e você nos alimentemos dele constantemente. Alimentar dele é alimentar do amor dele. E amar, e quando dizemos assim, Senhor, me ensina a amar, eu disse isso na igreja. Quantos gostariam de entrar na escola do amor? E algumas pessoas dizem, eu gostaria, sim. Você vai abrir a primeira porta e vai ter alguém com um pedaço de pau. E alguém com as pedras para jogar sobre você. Essa é a escola do amor. E você tem que sair aí aprovado. Amém ou amém? Então, quando desejar a escola do amor, é essa aí.
Alguém vai pisar no seu pé. Mas se isso vai demover a tua fé e o teu amor, a tua bondade, e é prova de que o Espírito Santo de Deus, estou rejeitando o seu conceito, porque ele é amor, é alegria, é paz, é o fruto do Espírito, gerando em nós alegria independente de qualquer circunstância, alegria mediante uma palavra que veio terrível para abater. Mas a Bíblia nos diz que essas coisas foram escritas, disse isso foi Jesus Cristo, no capítulo 15 de João, essas coisas foram escritas para que o meu gozo esteja em vós e o meu gozo em vós seja completo. Deus não quer que o meu gozo e o seu, nosso, seja deficiente. Mas o inimigo quer que a nossa vida, o nosso gozo, o nosso amor, a nossa paz seja deficiente. Pois ele, algo que rouba a nossa paz, rouba o nosso amor, rouba a nossa fé, chama-se ansiedade. Jesus falou que não andeis ansioso por coisa alguma. Paulo escreve aos Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. E aí, como ordem, seja notório diante de Deus, através das vossas petições, ansiedade diante de Deus. E o Deus da paz, Ele mudará isso. Filipenses 4 mesmo diz isso, ao qual nós lemos, o versículo é do número 6 e 7. A ansiedade mata o nosso relacionamento com Deus. Porque se ele mata a minha fé, a ansiedade mata a minha fé, a minha confiança que eu tenho no Senhor. A ansiedade é dizer assim, eu não confio muito no Senhor. Não é isso ou não? Pedro vai escrever que, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem. Diga assim, ele tem. Ele não vai fazer não, ele tem cuidado de vós. E aqui em Filipenses 4, número 6, não fiquem preocupados, ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus. Amém? Por favor, amados, voltemos para 1 João. Então ele diz no versículo 13, irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. O Senhor Jesus falou sobre essa questão, que o mundo iria nos odiar. Mas na realidade está odiando a Jesus Cristo. Você já percebeu que você pode entrar no ônibus ou em qualquer lugar, e se você abrir a Bíblia, algumas pessoas fazem uma cara feia com você? Alguém já percebeu isso? Algumas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. E Deus está pondo essas pessoas diante de nós. Lembro uma vez, fui pegar o Uber, e o Uber não queria me levar. Isso pela manhã, eu estava indo para outros pastores, nosso pastoreio de pastores. E aí a vizinhança tudo vendo aquele quadro, minha irmã falando com o rapaz, ele, quem vai levar ele? Quem vai tirar ele? E aí eu disse para ele, alguém vai me tirar lá. Mas aquele homem estava, eu senti que Deus estava trabalhando no meu coração. Amém? Ele não queria levar de hipótese alguma. Ele estava vivendo no outono da vida, só no monossílabo. Ah, tá. Dei um bom dia para ele. Dia. Você conhece Jesus? Claro. E foi até lá. Aí, você já leu a Bíblia? Já. Aí mais na frente assim, já meditou? Ele olhou para mim assim, é diferente. Meditar é diferente, é do profundo. E aí começamos, quando chegou lá, ele só faltou me colocar nos braços para levar lá dentro. Deus tinha feito uma obra maravilhosa, primeiro no meu coração. Eu entendi porque eu tinha que andar de Uber há um tempo, às vezes os carros pequenos não davam para me colocar. Mas, pessoas generosas, outros pacientes, muito pacientes, mas o outro já estava, não era falta, eu acredito que não era falta de paciência, mas porque ela estava em crise. Algumas pessoas, ela entra em crise existencial. E aí Deus coloca você para tratar ela. Tratando ela, Deus está tratando de você. Você entende isso? Aí você não suporta mais aquela pessoa dizer a mesma coisa, isso repetidamente. Aquela música que é cantada constantemente, alguém já fica agoniado, esse louvor, sempre ele, sempre ele. Você imagina no céu, santo, 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 santo. Você vai se estressar. Você pensou em ir para a glória e chega lá, santo, santo, santo. Já começa a ser tratado aqui. Entendeste? Tratar o seu estresse.
Porque tem pessoas que dizem assim, é o mesmo hino? É o mesmo? Não aguento mais não, está repetindo esse hino. Não estou aguentando mais, tem que orar mais. Essa pessoa, ela está com problema de estresse. Amado, o passado tem que ser resolvido, tem que ser uma página virada. O passado é depressão. Quando algumas pessoas não conseguem resolver, ela cria um caos na vida dela. O amor não pode florescer jamais na vida de alguém que guarda rancor. Constantemente estressado, e estresse para com o presente. O presente pertence ao Senhor. O passado Ele nos libertou. A ansiedade está para com o futuro. Pertence também ao Senhor. Nós temos que estar atento ao que vai acontecer amanhã. Amanhã não nos pertence. Almejamos os céus, amém? Eu sempre pergunto às pessoas se num assalto entre você e o bandido, quem deverá partir? Amém? Quem seria? Eu falando isso, uma igreja, o irmão saltou de lá assim, ele, pastor. Eu disse, meu amado, que é isso? Ele, sim. Quem está preparado? Ele ou você? O céu parece que está distante para muitas pessoas. Parece que muitas pessoas estão assim, Senhor, não posso agora não, porque eu tenho que pagar meus cartões de crédito. Algumas pessoas preocupadas muito dessa vida. E aí pensamos, onde é que está o amor dessa questão? Porque eu estou muito agregado nessas coisas. Qualquer coisa me perturba, qualquer coisa me chateia. Qualquer informação me agita em si. Então onde é que está o amor disso? Imagina o Espírito Santo de Deus suportando toda essa questão. Olha, Maurício, eu estou suportando tudo isso que você está... Eu não aguento mais, não sei o quê. Agora quando nós começamos a ficar pacientes, aí estamos imitando o Senhor. Porque Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Tomai sobre vós o meu, e aprendei de mim que sou de coração, manso e humilde. Manso e humilde. Sou humilde. E encontrarei descanso para vossas almas. Quantos querem descanso? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Salmo 91 fala sobre isso. Aquele que habita do esconderijo do Altíssimo descansa lá. Sabe por quê? Porque é o dono da casa que controla tudo. Não é você o dono da casa. Se você habita, você descansa. Se você não habita, não descansa. E habitar na casa do Senhor, habitar nele, guardar os seus mandamentos. Por isso Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Vou me revelar a Ele. E a Bíblia nos diz que grande paz, o Salmo 119, 169, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Não é pequena paz. Só porque amamos a sua palavra, porque guardamos a sua palavra, então estamos no amor. Estamos temendo a Deus. Eu não vou me alongar. O tempo está passando. Pensei que era vigília, pastor. Mas vou terminar aqui rapidamente. Veja só, queridos. Aqui no texto de 1 João, o versículo ainda no capítulo 3, versículo 15. O 4, 14 diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Tenho certeza que passei da morte da vida porque amo o meu irmão. Mas se eu não amo o meu irmão, essa minha certeza é falha. Nós temos que, independente da situação, em qualquer lugar onde estamos, temos que parecer com Cristo. Nós estamos muito ocupados nesse momento, às vezes, com o nosso pensar. Que até uma menina do caixa que está tão devagarzinho, começamos a xingar porque ela está devagarzinho. Oh meu Deus, você fica estressado. Já imaginou que ela está posta ali para tratar o teu estresse, a tua agitação? E se ela é muito rápida, você, meu Deus, está muito rápido. Não é isso? Se pega um ônibus que ele está muito rápido, vai matar a gente. Se for muito lento. Eu tenho uma pessoa em que ela, conversando comigo, ela fica estressada com tudo. Se o cachorro late, ela fica agitada. Se o bebê chora, ela está bem. Isso é bom você morar no deserto. Que é muito bom. Tranquilo. Você só vai ser só aquele barulho do vento. Porque tem pessoas que se estressam com tudo. Tem que ser tratado aqui dentro, irmãos. Tem pessoas que estão precisando, está no hospital de Deus, né? Sendo sacudido. Deus fala uma vez, aí você não consegue ouvir, assimilar. Fala outra vez, você... Aí Deus dá um 440. Ah, Senhor. E aí, nesse momento, é porque Deus me ama. Amém? Porque Deus me ama.
Sei que Deus me ama muito, por isso estou levando um choque direto aqui. Bom, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e você sabe que todo assassino não tem vida eterna permanente. Odiar é assassinar. Então tem que repreender isso. A graça é muito mais forte que a lei. A lei diz não matarás. A lei diz não adulterarás. Mas a graça diz que se você olhar para uma pessoa, para uma mulher, olhar indecente, você já a adulterou. É muito mais forte, sim. Por isso, Paulo vai dizer que, estando na graça, estando no Espírito, não há lei que possa julgar um servo do Senhor. Por que não há lei que possa julgar? Porque a lei dele agora é a lei do Espírito. É o fruto do Espírito que move dentro dele, que é amor, alegria e paz. E isso é o Espírito trabalhando aqui dentro. Não tem uma lei que vai determinar o que você faz. Pois Romanos 8 vai dizer: a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito de Deus é vida e paz. Encerra o versículo 16 e 18 que diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Essa é uma luta, essa é uma batalha que nós temos que, diante de Deus, rogar: Senhor, me ajuda a olhar o meu irmão com os teus olhos, a viver a vida que tu proporcionaste para mim, a tirar reservas nesses relacionamentos. Eu vi uma pastora numa entrevista dizer algo que muito me chamou a atenção. Há alguns anos ela falou isso e até hoje eu produzi o que ela falou. Ela disse: não perdoo as pessoas porque sou boazinha. Eu parei para ouvir, eu disse: eu perdoo as pessoas porque sou inteligente. Já mudou aqui, né? Por quê, irmãos? Porque se eu não perdoar as pessoas, o céu para mim vai ser como bronze. Eu vou dizer: Senhor, é um ego muito grande, bronze. E também o meu CBA, a terra vai ser ferro. Vou trabalhar, vou ralar, mas não vou prosperar. Porque não estou amando o Senhor, não estou temendo a Ele, não estou obedecendo a sua palavra. Então perdoar é ser inteligente. E perdoar, né, como alguns diziam ou dizem, espere um momento, sinta. Quando você sentir, você perdoa. Não tem isso não. Não tem sentir para perdoar, porque perdoar é um verbo. Amém ou não é? Como amor é um verbo. Eu dizia para o meu pai, que ele já partiu já. A primeira vez que eu aceitei Jesus Cristo, fui na casa dele, vim do Rio de Janeiro para cá. Ele disse: papai, o senhor ama a Deus? Ele, claro que eu amo, né? O senhor conhece a Deus? Claro que conheço. O diabo conhece e estremece. Amar é um verbo, e verbo requer ação. Por isso, quando falamos sobre amor, é muito mais que sentimento. E as mulheres são muito mais propensas, desculpa falar isso, a enganar, porque no momento do romance, oferece-se o céu estrelado, não é isso? Sem papel nenhum, não é isso? Está lá, sabe, aquela estrela é sua, a lua também é sua, não sei o quê. Mas o verdadeiro amor, né? Ele é puro. Esse amor que Deus quer que nós tenhamos. Como diz lá em 1 Coríntios 13. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Ele crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Este é o amor que Deus proporciona para nós. Meus amados irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, rica e poderosamente. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.